nos tocar, independente agora de como for acontecendo aqui, qualquer coisa a gente está no Instagram também. Como eu vinha dizendo, nós estamos fazendo esse trabalho já desde fevereiro, né? Respondendo as perguntas deste livro. E hoje a gente vai dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo. Nós vamos trabalhar com duas perguntas hoje, que são o que é a ceia do Senhor e também a pergunta: a ceia do Senhor acrescenta alguma coisa à obra expiadora de Cristo? Então essas são as duas perguntas que nós vamos trabalhar hoje. Então acompanhem com a gente nessa transmissão. Vamos, antes de qualquer coisa, orarmos para a gente começar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos concede de, neste dia maravilhoso, este domingo que o Senhor nos deu, pararmos por alguns minutos para meditarmos a Tua Palavra, meditarmos as doutrinas da Tua Palavra, aprendermos mais a respeito do Senhor, da Tua Palavra, Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai amado, perdoa os nossos pecados, todas as nossas falhas e transgressões, ó Deus. Que nesta manhã o nosso coração possa estar sedento pela Tua Palavra, os nossos ouvidos atentos, a nossa mente cativa à Tua Escritura, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus nos auxilie e nos ajude nesta manhã, para que possamos compreender de forma correta aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal aí também do Instagram, do Facebook, se estiver ok, vai me dando um retorno aí também. Só para a gente ter a garantia que está dando tudo certo, que estão ouvindo bem, está correta a transmissão, está tudo certo, tá bom? Acho que aqui no Instagram também, tudo certo. Vamos lá então. Hoje nós vamos trabalhar duas perguntas, como eu disse, mas a minha ideia, meu objetivo é tentar tratar a primeira de forma mais rápida, não metade, meia, vamos dizer assim, né? E dedicar um pouquinho mais de tempo na segunda pergunta, que talvez possa também nos ajudar a compreensão sobre essa obra expiação do nosso Senhor Jesus, a qual nós já tratamos aqui, mas é sempre bom a gente falar, reforçar sobre ela. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa segunda pergunta. Mas vamos lá, a primeira pergunta que a gente vai falar hoje, que a gente vai tratar hoje é: o que é a ceia do Senhor? Às vezes a gente participa da ceia do Senhor, é membro de uma igreja, uma vez por mês, seja no primeiro domingo, no segundo, terceiro, quarto, enfim, no primeiro ou último domingo do mês, depende da tradição de cada igreja. A gente participa e celebra a ceia do Senhor. E às vezes a gente não se pergunta, né? Mas exatamente o que é esta ceia? Por que eu participo disso? Por que eu como esse pão, bebo esse vinho ou suco de uva? E o objetivo é a gente trazer um pouquinho dessa explicação hoje, nessa primeira pergunta. Então, o que é a ceia do Senhor? A resposta que o catecismo nos traz é a seguinte: Cristo ordenou que todos os cristãos comessem do pão e bebessem do cálice em grata memória dele e de sua morte. Então, uma resposta que o catecismo já nos traz é que nós temos uma ordenança para que comêssemos e bebêssemos do pão enquanto membros de igreja, enquanto corpo de uma igreja, com um objetivo, ou com, vamos dizer assim, gratidão no coração, em memória dele e da sua morte. Essa já é uma explicação que o catecismo já nos traz. Então esse é um dos objetivos pelo qual nós ceiamos, em grata memória de Cristo e da sua morte, do seu sacrifício, do seu ato de redenção.
E ele segue dizendo: a ceia do Senhor é a celebração da presença de Deus em nosso meio, trazendo-nos a comunhão com Deus e uns com os outros. Então veja, um segundo objetivo aqui que a resposta nos traz é que a ceia é um momento de celebrar a presença de Deus entre nós. De celebrarmos a presença de Deus, a comunhão que nós temos com Deus, agora como filhos e filhas de Deus, como homens e mulheres regenerados que somos, e agora nos alegramos com a presença do nosso Senhor, do nosso Deus em nosso meio. E não só isso, mas nos alegramos na comunhão que temos uns com os outros. A comunhão que temos com Deus e a comunhão que temos com os nossos irmãos. Também antevê o dia em que comeremos e beberemos com Cristo no reino de seu Pai. Então ele também nos traz, a ceia do Senhor, terceiro ponto, nos traz a lembrança de algo que irá acontecer. Ativa a nossa mente em relação a uma promessa de que um dia nós comeremos e beberemos com Cristo no reino de seu Pai. O apóstolo Paulo, quando escreve em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 e 26, ele vai falar sobre a ceia do Senhor, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é importante. Eu estou passando para vocês aquilo que o Senhor me ensinou. Não é que eu estou criando isso do nada. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Presta atenção nessa ordenança. Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. De forma semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O Ligon Duncan, que é um pastor contemporâneo, teólogo, professor de teologia inclusive, ele diz o seguinte: a ceia do Senhor é o sinal e selo da aliança que os homens, homens e mulheres têm com Deus. E ele diz assim: isso significa que ela representa e confirma-nos a preciosa promessa de Deus de que por meio de Jesus Cristo ele será nosso Deus e nós seu povo. Na ceia do Senhor temos uma lembrança, uma celebração da presença de Deus e uma experiência de comunhão. Temos também algo que nos nutre e na ceia do Senhor antevemos a glória vindoura. O que o Duncan está resumindo é o que nós acabamos de ler a respeito da resposta que há nesta pergunta, de que a ceia do Senhor nos traz esta memória, essa lembrança a respeito do sacrifício, nos traz a comunhão com o Pai, com o nosso Senhor, com o nosso Deus e com os nossos irmãos, e nos traz também a lembrança futura a respeito daquilo que nos espera na glória. Veja, alimentando a nossa fé, inclusive ele traz. Veja a importância desse ato que nós praticamos, do que é a ceia do Senhor, do que ela representa. Então, o Duncan resume dessa forma: primeiro, temos uma lembrança da ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, Jesus disse aos discípulos que iriam proclamar sua morte até que ele venha. Ou seja, o pão, o vinho, o corpo e o sangue de Cristo na ceia do Senhor são a representação de um sacrifício pactual, do pacto que Jesus Cristo fez conosco. É uma memória para que a gente se lembre do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz e do que representa aquele sacrifício.
Porque mais do que olhar para o passado, mais do que olhar para a história, mais do que olhar para aquilo que aconteceu na cruz, é importante entender o que ela representa. O que ela significa nas nossas vidas. Qual foi o propósito dela para as nossas vidas? E o Duncan vai dizendo que os dois elementos constituintes, melhor dizendo, indicam que a morte de Jesus foi um ato proposital de sua parte. Lembre-se que a ceia antecede a sua morte. É um ato que ele faz com seus discípulos, que ele pratica com seus discípulos, não depois de ressurreto, mas antes de morrer. E ele diz, ele se entregou como sacrifício em nosso lugar pelo perdão de nossos pecados. Assim, preste atenção no que ele vai enfatizar agora. Assim, sempre que celebramos a ceia do Senhor, devemos nos lembrar do significado e da importância da morte de Jesus Cristo em nosso favor. É por isso que nós temos que lembrar o que Jesus mesmo disse lá em Lucas capítulo 22, no versículo 19, quando ele diz, fazei isto em memória de mim. Não se esqueçam que ao comer deste pão, desse pedacinho de pão, ao tomar esse cálice de suco de uva, de vinho, não importa, ao você comer e beber isto, vocês fazem isto em memória do sacrifício da cruz que eu fiz na cruz do Calvário por vocês. Esta ação que parece simples, que é simples na verdade, no sentido prático das coisas, é um pedaço de pão, um cálice com suco de uva, tem uma representatividade, tem um significado gigante. Nos traz a memória do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário para os nossos pecados, para morrer pelos nossos pecados. O que nós fazemos, como o Duncan bem diz, nós celebramos a gloriosa obra de expiação que Jesus realizou por nós. Nós celebramos o ato de expiação. Celebramos a vida que recebemos pela morte de Cristo. Segunda coisa que o Duncan vai tratar aqui, a respeito da ceia do Senhor, que ela é também uma celebração da presença de Deus. E olha o que ele fala. Não é maravilhoso sermos convidados a nos pôr de joelhos juntos à mesa de Deus? Você já pensou quando você entra num culto para participar de uma ceia, que aquele momento simboliza um momento de convite de Deus para que você se sente à mesa com Ele e ceie com Ele? Assim como Ele convidou os seus apóstolos para cearem com Ele, Ele nos convida para fazer o mesmo. E o Duncan vai dizer que em Gênesis, no capítulo 3, Satanás disse a Eva e a Adão, tomai e comei deste fruto. Comeram fruto contra o mandamento de Deus. E qual foi o resultado? Resultou em satisfação e em plenitude? Não. Duncan nos diz que resultou em sua expulsão da presença de Deus. Mas olha que coisa maravilhosa que nós temos agora na ceia do Senhor. A mesa do Senhor, o próprio Senhor Jesus, nos convida a entrar em sua presença. Quando Jesus diz aos seus discípulos, tomai
e comei. Ele reverte as palavras da serpente no jardim. É como se Jesus estivesse quebrando aquela história, o histórico que nós tínhamos, do qual, como seres humanos, todos estamos caídos e somos cativos do pecado. Agora ele nos convida a entrar na sua presença e tomar e comer do pão e do vinho, que simbolizam o seu corpo e o seu sangue vertido na cruz do Calvário, que significam redenção, que significam regeneração, que significam salvação, resgate. A ceia do Senhor nos traz memórias e ativa a nossa mente e a nossa fé de forma maravilhosa. Experimentamos isso todas as vezes que vamos à mesa do Senhor. Todas as vezes que ceiamos. Sempre que ouvimos o nosso pastor dizer, o nosso Jesus, tomai e comei dele todos. É um convite à comunhão que o Senhor nos faz. É uma celebração, estarmos reunidos com Deus, temos a sua presença conosco e nosso prazer em estarmos com Ele, próximos dele, juntos a Ele. A terceira coisa que o Duncan vai nos trazer é que a ceia do Senhor é uma comunhão com Deus, como nós falamos, mas também uma comunhão com o seu povo. Não comungamos apenas com Deus. Não é uma reunião particular entre Deus e eu. Não. Não é um bate-papo entre Deus e eu. Não. É uma reunião familiar, onde todos os membros dessa família são convidados a se assentarem junto ao Pai e comerem do pão e beberem do vinho. Duncan diz, não comungamos apenas com o Deus vivo pela graça, não comungamos apenas com o Deus vivo por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Comungamos também uns com os outros. Homens e mulheres, pecadores, redimidos pela graça, alcançados por Cristo. Homens e mulheres que não tinham esperança, não tinham salvação, não tinham para onde ir, não tinham para quem recorrer, mas que agora foram adotados a esta família e fazem enxertados nessa família, nessa videira verdadeira que é o nosso Senhor. Quando somos unidos ao Senhor Jesus Cristo, estamos unidos a todos que estão unidos a Ele. Veja como o Evangelho é algo maravilhoso. Quando nós somos unidos a Cristo, não somos só unidos ao nosso irmão Jesus Cristo, somos unidos a todos os outros irmãos. É isso que nos faz corpo. Unidos, inclusive, àqueles irmãos que talvez a gente não goste tanto, mas que são os nossos irmãos, que fazem parte da nossa família, que são diferentes, que tiveram educação diferente da nossa, que pensam sobre questões seculares, questões do mundo, às vezes diferente do que nós pensamos, que torcem para times diferentes do time que nós torcemos, mas que na coisa mais essencial da vida são conectados a nós.
que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que rompe todas as diferenças, que rompe tudo aquilo que pode nos separar. O sangue de Cristo nos une, e a ceia do Senhor é o exemplo desta união. É o momento em que os diferentes, em relação à criação ou qualquer outra coisa, se unem, mas que têm algo em comum, todos. E salvos por este Senhor. É por essa razão que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 29, ele vai dizer a respeito de discernirmos o corpo. E ele não está dizendo que nós precisamos entender algo místico sobre os elementos da ceia do Senhor, pelo contrário. O Duncan até faz a pergunta: qual é o corpo de que ele fala? O corpo de Cristo, a igreja, a comunhão dos crentes. E finalmente, para a gente finalizar essa primeira pergunta, sobre o que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um alimento espiritual, é um meio de graça. É uma das maneiras, nós podemos dizer, designadas por Deus para nos edificar e nutrir, para confirmar a nossa fé e nos fortalecer para o crescimento. Duncan diz que a ceia do Senhor antecipa a glória vindoura. É uma memória daquilo que nos espera. Do momento que aguardamos ansiosos. Ele diz que Jesus lavou os pés dos discípulos na noite em que foi traído e serviu-lhes os elementos da ceia do Senhor. Mas preste atenção nisso. De modo interessante, quando Jesus fala das bodas do Cordeiro na consumação, lá em Lucas capítulo 12, no versículo 37. Em glória, quando chegar o grande final e todos o tiverem reconhecido como rei. E ele diz que naquele dia nos convidará a nos reclinar, assim como os discípulos se reclinaram na noite da ceia do Senhor. E ele se apresentará e nos servirá. A ceia do Senhor antevê o jantar de bodas do Cordeiro, onde nós vamos nos assentar uns com os outros na glória e seremos servidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tem nos convidado. A ceia do Senhor é um convite a tudo isso, a participarmos dessa memória maravilhosa daquilo que Ele fez, daquilo que Ele está fazendo em relação à comunhão que nós temos com Deus e com os nossos irmãos, e daquilo que Ele está prestes a fazer, que é o dia em que nós nos assentaremos com Ele no reino do Seu Pai, para comungarmos com Ele eternamente. Esta é a ceia do Senhor. É a isto que ela se refere. Glória a Deus por isto. Agora, nós entramos na segunda pergunta. Entendemos claramente o que significa, o que é a ceia do Senhor. Mas essa segunda pergunta nos traz uma reflexão para que a gente possa entender o que a ceia do Senhor não é. Nós entendemos agora claramente o que a ceia do Senhor é. Agora nós precisamos também eliminar toda e qualquer ideia daquilo que a ceia do Senhor não é. Porque aqui está o erro, aqui está o perigo, aqui está o problema. Ficou muito claro para nós o que significa a ceia do Senhor. E agora precisa ficar muito claro também o que a ceia do Senhor não é. Isso não é demérito desse sacramento. Na verdade, isso valoriza este sacramento.
A pergunta é: a ceia do Senhor acrescenta, ou seja, coloca alguma coisa a mais, a obra expiadora de Cristo? Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, sua morte na cruz. E a resposta é a seguinte: não. Não acrescenta nada em relação à obra expiadora de Cristo. Cristo morreu uma vez para sempre. O seu ato, como ele mesmo disse, eu vou usar as próprias palavras de Cristo, está consumado. Não há brecha, não há coisas que ficaram para trás, não há nada que ficou para trás que precise ser completado na sua obra. A ceia do Senhor é uma refeição pactual que celebra a obra de expiação de Cristo. Ela não complementa a obra de expiação. Ela celebra a expiação que é completa. Também é um meio de fortalecimento de nossa fé enquanto olhamos para ele e um saborear anterior do banquete futuro. Mas aqueles que participam com corações não arrependidos comem e bebem juízo para si. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. O apóstolo vai escrever o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Ou seja, a obra é única. O justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificando na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Agora eu queria gastar basicamente o nosso finalzinho aqui, os minutos finais, no comentário do J.C. Ryle, que é um autor bem conhecido, um pastor bem conhecido, antigo. Ele vai dizer o seguinte, eu vou ler alguns trechos e a gente vai comentando aqui algumas questões. Olha o que ele diz: que resolvamos firmemente em nossas mentes que a ceia do Senhor não foi dada como meio de justificação ou conversão. Olha, é por isso que eu sou apaixonado pelos escritos do Ryle. Ele é muito direto, muito claro. A ceia do Senhor não nos foi dada para justificar ninguém e nem para converter ninguém. Ela não tem esse fim. Não é o objetivo dela. Existem outros caminhos para isso. A justificação vem pelo ato de expiação de Cristo, quando o justo foi dado pelos injustos, como Pedro diz. E a conversão é um ato de regeneração, em que Deus transforma o coração de pedra em coração de carne, quando o homem nasce de novo, é regenerado. É um ato divino de Deus. E ele vai dizendo ainda, nunca foi um intento de dar graça onde já não há graça. Vou seguir aqui mais algumas palavras dele para ficar mais claro isso. Não pode prover perdão onde o perdão já não estiver mais sendo gozado. Para ficar mais claro ainda, vamos ver o que ele continua dizendo. Não é possível que providencie o que falta na ausência do arrependimento para com Deus e fé para com o Senhor Jesus Cristo. É uma ordenança para os penitentes, não para os impenitentes, para os que creem, não para os descrentes, para os convertidos, não para os não convertidos. O que o Riley está nos dizendo aqui
é que a ceia do Senhor não é dada ou não tem o poder de acrescentar absolutamente nada à expiação da obra de Cristo, porque ela é para aqueles que já foram de alguma forma resgatados. É um ato. Fecha a porta para mim. É um ato dado aos que creem, aos que receberam a Cristo, aos que foram salvos, aos que entenderam por meio da iluminação que o Espírito Santo deu a eles, aos que foram regenerados, aos que nasceram de novo. Você não toma, tentar ser mais, você não toma a ceia para ser salvo. Você não participa da ceia do Senhor para ser salvo. Você participa porque você foi salvo. Você celebra o ato da salvação de Cristo Jesus na tua vida. O Riley vai dizer o seguinte: o homem não convertido, que imagina conseguir um atalho para o céu ao tomar o sacramento. Olha, isso é muito sério o que ele vai dizer. Porque ele vai explicar aqui o que o evangelho é. E que o que muitas pessoas tentam fazer com o evangelho, tomando atalhos. Olha o que ele vai dizer aqui: o homem não convertido, que imagina conseguir um atalho para o céu ao tomar o sacramento, ou seja, eu vou tentar salvar a minha vida ceando. Se eu cear, hoje eu estou salvo. Ele está tentando um atalho. Sem andar pelos passos gastos do arrependimento e da fé, descobrirá um dia, em seu prejuízo, que foi totalmente enganado. O Evangelho, a vida cristã, exige de nós essa caminhada por essa via do arrependimento e da fé. Exige de nós uma jornada, uma busca diante de Deus, uma caminhada com Deus em santidade, em aprendizado, em mudança de vida. A ceia em si não nos purifica de nenhum pecado, não nos justifica de nenhum pecado. Quem o faz é Cristo Jesus. A ceia nos leva, nos remete a essa celebração por esse ato que ele fez nas nossas vidas. Algumas pessoas acreditam que tomar a ceia os justifica, os purifica do pecado. E nesse pensamento inocente, não se dão conta que o que estão fazendo é esvaziando a cruz de Cristo, diminuindo o ato de Cristo, diminuindo o sacrifício de Cristo Jesus, querendo complementar o ato. Quando a ceia remete à nossa memória, aponta os nossos olhos para a cruz de Cristo. O pão significa o corpo dele moído. O vinho significa o sangue vertido na cruz. Toda simbologia aponta para Cristo. Não é o pão em si e o suco em si que purifica, mas Cristo que significa a salvação. Esses itens simbolizam a Cristo. É por isso que o Riley vai nos dizer que a ceia do Senhor tem o propósito de aumentar e ajudar a graça que a pessoa tem, mas não concede a graça que ela não possui. Ela pode
Por que ela aumenta e alimenta? Porque todas as vezes que você faz exatamente o que Cristo disse. Você faz isso em memória a Ele. Isso alimenta a sua fé, alimenta o seu espírito, alimenta a sua esperança. A graça é manifesta. Mas se você não tem isto já, ela não pode fazer nada. Não passa de um pedaço de pão e um copinho com suco de uva. Não passa de uma alimentação para a carne. Talvez mate a sua fome. Talvez mate a sua sede. Mas não vai matar aquilo que nos condena. Porque só Cristo pode fazer isso. Isto é tão importante, a compreensão disto. Porque até mesmo nesse sacramento maravilhoso que Jesus, ou esse mandamento que Jesus nos dá, até mesmo nisso, que é o mandamento de Cristo para a igreja, os homens e mulheres, seus discípulos. Mas até neste mandamento, até neste ato que faz memória a Ele, Ele deixa claro que isto, a Escritura deixa claro que isto não substitui a obra de expiação de Cristo. Que a obra da cruz é completa. Agora, se nessa simbologia toda que envolve a ceia do Senhor, a palavra de Deus nos faz questão de nos mostrar e nos instruir de que isto ainda em si mesmo não traz salvação. Não complementa nada em relação ao ato de salvação de Cristo. Como é que nós podemos acrescentar coisas deste tempo para querer complementar a obra de Cristo? Como, por exemplo, um copo d'água em cima da televisão. Como, por exemplo, um ato de sacrifício que você seja instruído a fazer, ou quem sabe um ato profético que seja. Você percebe aqui como que a gente entra no engano, às vezes de forma inocente, e talvez nunca tenha tanto sentido a palavra de Deus quando ela diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é por falta de diploma de teologia, não é por falta de diploma de escola bíblica, não, é por falta de conhecer as Escrituras, é por falta de ler a Bíblia, é por falta de ter aula particular com o melhor professor que existe das Escrituras, que é o Espírito Santo. Se a própria palavra nos ensina e nos mostra que essa ordenança de Cristo é uma memória, não é algo que complementa, mas é algo que celebra aquilo que Cristo fez, como é que nós podemos às vezes nos enganar querendo complementar a obra de Cristo? Isso é grave, grave. Veja o que ele diz. Com certeza, nunca teve a intenção de promover nossa paz com Deus, justificar ou converter, ou seja, ser do Senhor, com certeza, nunca teve esse objetivo. Como eu já disse, as pessoas ceiam para celebrar a paz que já tem com Deus. Ceiam para celebrar a justificação que há em Cristo Jesus. Ceiam porque se converteram, porque foram convertidos por Cristo Jesus.
O Riley vai dizendo ainda: a mais simples declaração do benefício que um comungante de coração verdadeiro pode esperar receber da ceia do Senhor é o fortalecimento e a renovação da alma. Este é o objetivo. É por isso que nós ceiamos. Para fortalecer aquilo que já recebemos. Para renovar aquilo que já recebemos. Visões mais claras de Cristo e de suas expiações, e de sua expiação, melhor dizendo. Visões mais nítidas de todos os ofícios que Cristo cumpre como nosso mediador e advogado. Uma visão mais clara da completa redenção que Cristo obteve por nós, por sua morte vicária na cruz. Ou seja, quando você ceia, você consegue ver isso de forma mais clara, mais didático. Visões mais claras de nossa plena e perfeita aceitação em Cristo, diante de Deus. Porque você é convidado a sentar à mesa com o seu Senhor. Então fica claro para você a aceitação que você tem, que Deus te aceitou novamente. Ou que te aceitou, melhor dizendo. Que você faz parte dessa família. Que você não é um filho excluído, que você não é um filho largado no mundo, que você, enfim, não tem pai, não tem paternidade. Não, você tem paternidade, você faz parte de uma família, você pode se chegar, você pode se sentar na mesa com o seu Senhor. Te traz uma visão clara dessa aceitação, do perdão dos seus pecados, que você foi redimido, que o Senhor jogou verdadeiramente os seus pecados no mar do esquecimento, que você realmente foi justificado. Novas razões para o profundo arrependimento pelo pecado. Uma oportunidade que você tem de se arrepender daquilo que precisa ser arrependido antes de cear. Renovadas razões para uma fé viva. Novas razões para viver uma vida santa, consagrada, semelhante à de Cristo. Estas estão entre as principais vantagens que o crente pode esperar com confiança obter por participar da mesa do Senhor. É para isto que nós temos. E o Riley vai dizendo ainda que ele, que come o pão e toma o vinho no espírito certo, encontra-se atraído por uma comunhão mais profunda com Cristo, desejoso de conhecê-lo mais, de entender melhor. Ele que está falando nós, quando nós fazemos esse ato. Ao comer o pão e beber do cálice, tal pessoa terá seu arrependimento mais profundo, sua fé aumentada, seu conhecimento ampliado e seu hábito de viver santamente fortalecido. Perceberá mais da real presença de Cristo em seu coração. Comendo pão pela fé, sentirá mais próxima a comunhão com o corpo de Cristo. Tomando vinho pela fé, sentirá a comunhão mais próxima do sangue de Cristo. Verá com maior clareza o que Cristo significa para ela e o que ela significa para Cristo. A ceia do Senhor traz todos esses elementos. Na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Nos aproxima do nosso Senhor, faz referência ao sacrifício que Ele fez por nós e também referência do perdão dos nossos pecados. Entenderá mais significativamente o que significa ser um com Cristo e Cristo um com ela. Tem a sua função e ela é maravilhosa. A ceia do Senhor não tem como objetivo redimir, salvar, converter ninguém. Pelo simples objetivo de que, ou pelo simples sentido de que quem participa dela, de certa forma,
o participa porque já passou por esses processos. E busca nela a celebração daquilo que Cristo fez, a comunhão com Deus que o resgatou, a comunhão com os irmãos que fazem parte desta família. Se juntam para se lembrarem, para trazerem à memória a esperança daquilo que as aguarda no futuro. É um momento de alimentar a fé, de alimentar a esperança, de satisfazer o desejo do Espírito, de estar com Deus, de estar com o corpo de Cristo. E o Riley termina dizendo, e a gente já vai encerrando também: sentirá as raízes da vida espiritual de sua alma regadas. Olha que palavra maravilhosa. As raízes espirituais da sua alma são regadas durante esse momento de ceia com o Senhor. E a obra de graça em seu coração estabelecida, edificada e transmitida adiante. Todas essas coisas podem soar como uma tolice para um homem natural, que não compreende. É por isso que a ceia, para aquele que não foi regenerado, não passa de um momento de comer um pão e beber um suco, comer, alimentar a carne e matar a sede. E por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção dos irmãos, porque parecia isso que eles estavam fazendo. E até ele diz: por que vocês não comam em casa? Porque a ceia não é para você encher o bucho, nem matar a sede, nem ficar embriagado. Se é esse o propósito que você está vendo, se alimente antes em casa. Porque o que nós vamos fazer agora é celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós vamos fazer agora é nos lembrar, trazer à memória que ainda que os dias estejam difíceis, ainda que o momento não seja do mais fácil, o Senhor nos aguarda para o dia em que sentaremos à mesa com Ele e Ele nos servirá nas bodas do Cordeiro. Por isso que o Riley diz que todas essas coisas podem soar como uma tolice para um homem natural, mas para o verdadeiro cristão, tais coisas são luz, saúde, vida e paz. Amém. Vamos orar para a gente encerrar. Pai, nós te agradecemos nesta manhã mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede, ainda que de forma online, digital, estamos reunidos na tua presença, Pai. Nós te louvamos e exaltamos por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E compreendemos claramente que não há nada, absolutamente nada, que possa substituir ou acrescentar algo à sua obra de expiação na cruz do Calvário. Ela é única, perfeita e completa. E nós nos alegramos porque sabemos que o Senhor tem nos dado essa oportunidade nos dias de hoje, de sentarmos à mesa e cearmos com os nossos irmãos, partirmos o pão, tomarmos o vinho, o cálice, e nos lembrarmos do teu sacrifício na cruz do Calvário. Celebrarmos a salvação que nos alcançou, a paz que nos alcançou. Nos alegrarmos com a presença do nosso Deus, pois aquilo que nos separava já não nos separa mais. Como a tua palavra nos lembra, o véu foi rasgado naquele dia. E hoje nós podemos nos assentar e espiritualmente temos a tua presença conosco. E também nos faz e nos remete à lembrança de que se espiritualmente o Senhor está conosco hoje,
Aguardamos ansiosamente quando estaremos presencialmente contigo no reino do teu Pai amado. Ansiosos, aguardamos as bodas do Cordeiro. E nós te louvamos porque o Senhor tem nos trazido esse entendimento. Te exaltamos e glorificamos. E te pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados. E guarda a tua palavra, escreve a tua palavra nos nossos corações. Que jamais venhamos ser enganados, mas que possamos permanecer fiéis à tua palavra, fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Aproveitem o domingo. Fiquem com Deus. Descansem. Importante descansar. Curta a sua família. E domingo que vem a gente está de volta. No sábado, também às 8 da noite, a gente está agora com o nosso discipulado, estudando o livro de Lucas. Você também é nosso convidado a participar. Tá bom? Fique com Deus. Ótimo domingo. Ótima semana. Deus abençoe a semana de vocês. Tchau, tchau.